A paz e graça de Cristo Jesus seja com todos que escutam este áudio. Aqui vos fala o irmão Elton. Em primeiro lugar, quero louvar a Deus pela vida e pela saúde que Ele me tem concedido. Se não fosse Ele Deus, não sei quem seria hoje. Quero louvar a Deus pela vida da minha família, pois Ele tem nos guardado, Ele tem nos conservado. Amém. Agradeço a Deus por este grupo e pela vida de cada irmão que faz parte do mesmo. Dizer que vocês têm sido um canal de bênçãos para a minha vida. Tenho ouvido as gravações, as mensagens que aqui são compartilhadas e na verdade elas me abençoam muito. Deus seja louvado pela vossa vida. Hoje, terça-feira, 7 de abril, o Dia da Mulher Moçambicana. Quero também deixar aqui os meus sinceros votos a toda mulher moçambicana, em especial as deste grupo. Um feliz Dia da Mulher Moçambicana. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos encha da sua presença, em nome de Jesus Cristo. Quero também louvar a Deus pela oportunidade de falar a sua palavra. É uma honra quando temos a oportunidade de falar a palavra de Deus. A mesma palavra que nunca foi fácil trazer. A mesma palavra que jamais será fácil trazer. Mas é um privilégio quando temos a oportunidade de falar esta palavra. Pois Jesus uma vez disse aos seus discípulos: quando for para falarem de mim, não tenham medo, o Espírito Santo falará. O Espírito Santo irá falar, Ele irá vos dar palavras para falar. E é por isso que eu agradeço a Deus, pois a palavra é a palavra de Deus. Amém. O tema da minha ministração hoje é: só Jesus acalma a tempestade. Repito, só Jesus acalma a tempestade. E para este tema estaremos meditando no livro de Marcos, capítulo número 4, a partir do versículo 35 a 39. Assim se lê a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. O vento se aquietou e houve bonança. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Esta é a palavra que o Senhor colocou ao meu coração enquanto meditava. A Bíblia nos fala de um episódio onde Jesus estava pregando, estava falando a palavra em uma certa banda. E ele ordenou que passassem para a outra banda. Creio eu, com a missão de falar a palavra de Deus. Enquanto atravessavam para a outra banda, surgiu uma tempestade, surgiu um grande temporal. O barco começava a se encher de água, os discípulos em pânico, todos que estavam no barco começaram a ficar em pânico, todos que estavam ali começaram a ficar com medo. E a tempestade ia cada vez mais sendo forte.
E Jesus estava na popa dormindo sobre uma almofada. Os discípulos tentaram de tudo para tirar a água, pois a Bíblia fala que as águas estavam enchendo o barco. Os discípulos tentaram, fizeram os possíveis e depois foram falar com o seu mestre e disseram: Mestre, será que não te importa que a gente pereça enquanto o Senhor dorme? Jesus se levanta e ordena que o mar se cale e se aquiete. E assim foi. O mar se aquietou, os ventos pararam e houve uma grande bonança. Como dizia, o tema desta ministração é: só Jesus acalma a tempestade. Assim como naquele dia no mar com os discípulos, hoje na nossa vida passamos por muitas tempestades. Passamos por muitas, mas muitas tempestades. Mas eu vou dizer algo: só Jesus pode acalmar essa tempestade, pois Ele tem um poder sobre todas as coisas. Quando Jesus acalmou a tempestade no mar, Ele estava mostrando aos seus discípulos que Ele tem poder sobre todas as coisas. Repito, Jesus tem poder sobre todas as coisas. Eu não disse algumas coisas, disse todas as coisas. Hoje em dia nós passamos por tempestades, hoje em dia nós passamos por grandes tribulações. Tribulações que começam a encher água no nosso barco. Tribulações que começam a encher água na nossa vida. Olhamos para o outro lado, olhamos para o outro e só conseguimos ver, na verdade, a tempestade. Existem tempestades na vida financeira, na vida sentimental, na saúde. Quer dizer, tempestades em todo lado da nossa vida. E muitas dessas vezes nós fazemos o que os discípulos fizeram. Começamos a gritar: vamos morrer, não vamos sair dessa, não vamos fazer isto, não vamos fazer aquilo. Começamos a trazer a negatividade para a nossa vida. Começamos a atrair coisas negativas para a nossa vida. Hoje em dia o mundo está assolado por uma praga, por uma enfermidade. O Covid-19, como todos nós conhecemos. Muitas são as mensagens a dizer que Moçambique vai ser assim, Moçambique pode vir a ser isto. O mundo está em pânico. Na verdade, o estado de pânico não é uma coisa de hoje. Os discípulos passaram pelo pânico no barco. É bem normal o ser humano passar pelo pânico. Mas há uma coisa que nós podemos fazer no pânico. Vamos acordar Jesus. Há um versículo que muito me chama a atenção, que está no livro de Mateus 1, versículo 23, que já havia sido profetizado pelo profeta Isaías 700 anos antes. A Bíblia fala em Mateus, capítulo 1, versículo 23, que uma virgem irá conceber e será dado um nome ao filho dessa virgem, que será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Irmãos, eu quero dizer com este versículo que Deus está conosco, que Deus não nos abandona. E da mesma forma que Ele estava na tempestade, isto para mostrar aos discípulos que Ele é o Deus Emanuel, que Jesus é o Deus que está perto. Mas os discípulos já não mais lembravam desta palavra. Esta palavra foi escrita por Mateus em testemunho daquilo que já havia sido falado pelo profeta Isaías. Irmãos, vamos chamar Jesus. Os discípulos tiraram tanta água do barco. Quando a tempestade estava forte, a única coisa que vinha na cabeça deles é: nós só podemos tirar essa água do barco. Nós só podemos tirar a água. E nós também temos feito isso.
tentamos, mas eu quero convidar a cada um de nós neste grupo e quem quer que esteja a ouvir este áudio, vamos chamar Jesus. Só Jesus acalma a tempestade. Só Jesus irá resolver os teus problemas. E é uma coisa muito impactante que Jesus fez. Quando ele se levanta, ele não pergunta aos seus discípulos primeiro onde estava a fé deles. Jesus primeiro acalma a tempestade e depois pergunta: onde está a vossa fé? Jesus pode resolver o seu problema. Jesus vai resolver o seu problema, mas ele não tem como resolver o seu problema se você não chamar a ele. Quero convidá-los a chamarmos Jesus por Moçambique, chamarmos Jesus pela nossa família, chamarmos Jesus sobre as tempestades da nossa vida. Ele tem poder sobre todas as coisas. Só Jesus pode acalmar a tempestade. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração neste dia 7 de abril. Chamemos Jesus para a nossa vida, para a nossa casa e pelo nosso país. Amém. Que Deus ricamente possa abençoar o seu dia. Que Deus ricamente possa abençoar a sua família. Em nome de Jesus. Amém.